Então vai ser online, vocês vão fazer provas online. Eu acho que vai ser tipo aquela. Eu acho que vai ser tipo a veia que a gente fez de português ou literatura, que foi na aula, né? Gente, acho que eu lembrei, acho que eu tô com um resquício aqui de memória. Se eu não me engano, a gente vai entrar em sala de aula com vocês, assim como nós estamos agora. Vocês vão fazer o exame junto conosco, né? Por exemplo, esse é o dia da minha prova e na prova da Camila e da Tarine, né? Acho que biologia não é catequizada como humanas, mas enfim. Aí vai entrar todos os professores juntos, tá? Vocês vão ter provas de português, história, artes, enfim. Aí vocês vão ter depois 20 minutos a mais, além da aula, para enviar a prova por e-mail. Se eu não me engano, é isso. Tá bem, e tipo, como é que não vai ser tipo prova que a gente faz na mão ou vai ser tipo não na mão, mas tipo folha, que nem como se fosse presencial, ou tipo a segunda chamada, ou vai ser tipo que nem foi a de português, que eram as respostas já num linkzinho na positivo. É que assim, a escola mudou o contrato dela, né? Não trabalhamos mais com a positivo. Então, no período de exame, a gente não vai ter mais acesso à plataforma da Positivo porque acabou o contrato. Então, eu acho que a prova vai ser colocada no Drive. Acho. Não sei ainda como é que vai ser a questão da prova. Se vocês vão ter que pegar na escola, mas eu acho que não. Acho que vai ser colocada no Drive. Porque se vocês vão mandar por e-mail as respostas de vocês, provavelmente seja colocada no Drive. Pois é. Mas aí a gente vai colocar, tipo, no horário de aula, sabe? Tipo, vou fazer o upload da prova no horário. Acho que vai ser isso. Sim. Tá? Obrigado. De nada. Bom, quem chegou então foi Sara, o Matheus. bom dia. Bom dia. Evelyn chegou. E a Júlia. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, gente. Só não tô enxergando vocês. Júlia, meu amor, a gente precisa conversar antes de começar a aula. Tu não fez as provas, Júlia? Avaliação 2 tu não fez? Não fiz de português e literatura. Eu não entendi. Fez ou não fez? Não? Ah, tá. Então foi isso mesmo. Tava achando que era um erro do sistema. Porque já aconteceu uma aluna da 61B ter feito prova e a positivo disse que não tava. Mas tu É viu... que a prova era só em aula, né? E eu não fui na aula. Não, Júlia. Como a prova era só em aula? Tu podia ainda me enviar até às 6 horas da tarde, às 4 horas da tarde. Era pra iniciar no horário de aula, mas podia ter feito até às 4 horas da tarde. A de literatura? As duas? Tanto a de português quanto a de literatura, era no dia 4, vamos supor, as provas. Elas foram colocadas abertas um dia antes e vocês tinham até as 4 horas da tarde na data marcada. E aí tu não fez nenhuma das duas, né? É isso, né, Ju? Isso. E tu não pegou também segunda chamada? Te indiquei pra segunda chamada. Não fiz segunda chamada, sim. Tá, entendi. Então tá bom, gente. Então eu já vou mandar aqui pra diretora quem que faltou. Oi. É que aconteceu a mesma coisa comigo, que eu não fui à aula, e aí eu não sabia que era até as 4. E aí eu deixei a prova lá, porque eu ia fazer de noitezinha, que é a hora que eu sempre faço. E aí quando eu vi tinha acabado às 4. Eu não sabia. Entendi. Só um pouquinho, gente, que eu vou mandar pra diretora quem tá faltando, tá?
Faltou o Fernando. Professora, Oi? eu vou ficar sem câmera porque eu tô pelo computador. A mãe vai comunicar a diretora depois. Tá bom. Então, 2EM português. Faltou o Fernando e o Frederico. Bom. Então vamos seguir o baile, porque eu botei pouco conteúdo para vocês. O primeiro conteúdo que nós vamos ver são os tempos verbais, tá? Ah, preciso compartilhar a tela, porque senão não adianta, né? Depois, se alguém quiser, gente, ver nota comigo, por que ficou, é só pedir que a gente vê, tá? Já disse para alguns que estavam antes, eu posso dizer para os outros. Tela inteira. Professora? Oi. Precisa esse exame tem que tirar 7 ou é que em outras escolas se tem que tirar, tipo, o mínimo que precisa? Não. No colégio alternativo, tudo é zerado, tá? É zerado os trimestres de vocês e vocês precisam tirar 7 no exame. A gente tá tentando entrar. Lara Belém. Quem é Lara Belém? Vocês sabem quem é? Lara Belém? O Frederico. Frederico. Tá. Isso. Não sei se permitiu. Acho que não. Vamos lá. Foi. Frederico, me ouvindo, me escutando? Frederico? Frederico? Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Gente, vendo a minha tela? Agora sim, estamos vendo a sua tela. Tá. Então vamos aos tempos verbais. Gente, eu tô gravando, tá? Então, se vocês precisarem depois rever essa aula para fazer a prova, vocês revejam. Gente, Ela vai estar disponível no Drive aula? Vou deixar disponível no Drive, tá? Bom, quem são os tempos verbais, gente? Então, nós temos o tempo presente, o passado, que chamamos de pretérito, e o futuro. Só que os pretéritos, eles são divididos em mais 3 tempos e o futuro em mais 2. Então, nós temos o tempo presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Então, nós vamos ver todos esses e eu provavelmente vou pedir para vocês classificarem esses tempos verbais. Como o nosso conteúdo no ano inteiro, gente, foi de verbo, porque segundo ano do ensino médio é verbo, então a prova de vocês será basicamente verbos, tá? Então vamos lá. Tempos verbais, o presente. O que eu quero que vocês pensem? Primeira coisa, a gente tem que pensar sempre no nosso momento de fala, né? No momento em que nós estamos falando. A ação desse verbo, ele está no presente, no passado e no futuro, né? A ação já aconteceu, a ação não aconteceu ou a ação está acontecendo. Então, a gente sempre tem que pensar no nosso momento de fala, tá?
O tempo presente, ele é simultâneo ao nosso momento de fala, tá? O que isso quer dizer? Ele é simultâneo. O tempo presente está acontecendo no momento em que eu estou falando. As ações acontecem no momento em que estamos falando. As ações acontecem no momento de fala, tá? Vamos a um exemplo. Estamos em aula de língua portuguesa. Henrique questiona a professora, tá? Diogo está presente. Então, todos esses verbos, estamos em aula de língua portuguesa, estamos, a ação está acontecendo no momento em que eu estou falando. Henrique questiona a professora. O Henrique está me fazendo perguntas a mim sobre nota, está fazendo perguntas a mim sobre quando é as provas, como que vai acontecer. Ele está questionando a professora neste momento de fala. E o Diogo está presente, né? Então, no momento em que eu estou falando, o Diogo se faz presente no momento em que eu estou falando. O que eu quero que vocês percebam é que nós temos aqui estamos e está, que são verbos que indicam modo ou estado, tá? Modo ou estado. Que eles não indicam uma ação, mas o modo ou o estado do sujeito da oração. Então, estamos em aula de língua portuguesa. Aí eu faço a pergunta, quem é que está em aula no momento, na aula de língua portuguesa? Nós estamos em aula em língua portuguesa. Tenho aí um sujeito oculto, né? E ele não está indicando uma ação, mas um estado, que é de estar, de pertencer, de se manter-se, tá? Já quando eu digo Henrique questiona, esse verbo aqui, ele é o que nós chamamos de ação, né? Porque ele está indicando um movimento, uma ação, um desenvolver, né? O Henrique questiona, o Henrique, esse sujeito, ele está exercendo uma ação, ele está fazendo algo, né? E está indicando um movimento do Henrique, mesmo que seja apenas de fala, indica-se um movimento, tá? Então, o tempo presente é este, o que é simultâneo ao nosso momento de fala. Vamos ao pretérito. Pretérito. As ações já ocorreram em relação ao momento de fala, tá? Então, no pretérito, as ações já ocorreram no momento de fala, em relação ao momento de fala. Deixa eu só acertar aqui. Se alguém precisar parar um pouquinho para escrever, vocês me avisem. A gente não tem muito tempo, né? Mas qualquer coisa vocês me avisem. Tá? Aí a gente tem os outros pretéritos, né? Então, vou botar 2.1. Pretérito
começar pelo perfeito. Então, o pretérito perfeito é aquele em que a ação está finalizada, tá? Então, pretérito perfeito é aquele em que a ação está finalizada. Exemplo: a professora revisou o conteúdo de língua portuguesa. A professora revisou o conteúdo de língua portuguesa. Os alunos foram à aula de língua portuguesa, tá? Então, essas ações aqui, gente, elas foram concluídas, elas foram finalizadas, tá? O que eu quero dizer com concluídas? A professora revisou o conteúdo de língua portuguesa. Ela deu o conteúdo de língua portuguesa e acabou. Ela não vai dar mais, não vai ter uma sequência aqui de revisão. Ela revisou, ponto, acabou, tá? Por exemplo, a gente só tem essa aula de hoje, a gente não tem mais uma outra aula. Então, eu estou revisando, né? E depois que acabar a aula, a professora revisou. Pronto, não vai ter mais. Não vai ter outra chance de revisão, tá? Os alunos foram à aula de língua portuguesa. Então, depois deste momento, depois quando der 12h15, né? Ou mais próximo disso, vocês não vão ter mais aula de língua portuguesa, pelo menos comigo, né? Porque o ano que vem é outra professora. Então, os alunos foram à aula de língua portuguesa. Chega, acabou, vocês não terão mais aula de língua portuguesa, porque não tem mais, né? Depois já vem Natal, vem Ano Novo, e não terão mais aula de língua portuguesa. Então, vocês foram e acabou, tá? Esse é o pretérito perfeito, em que a ação está finalizada, tá? Bueno. Vamos para o próximo. 2.2. Pretérito. Vou tentar. Um pouquinho. Trava muito aí pra vocês, gente? Pretérito imperfeito. Então, é aquele em que a ação não está finalizada. Está inacabada, tá? Geralmente, os verbos que estão no pretérito imperfeito, gente, eles terminam com vá, tá? Normalmente. Vamos ver exemplos agora. Qual era o primeiro exemplo mesmo? A professora revisou, né, língua portuguesa. Não era bem isso, deixa eu ver, peraí. O conteúdo de língua portuguesa. Então, vamos pegar este mesmo exemplo para vocês verem a diferença de um para o outro. Então, a professora revisou o conteúdo de língua portuguesa no pretérito perfeito, naquele em que a ação foi finalizada, está acabada, né? Na inacabada ficaria assim: a professora revisava o conteúdo de língua portuguesa, tá? Então, percebam que lá no primeiro, a professora revisou o conteúdo de língua portuguesa. Ação acabada, gente, não vai ter mais. Agora aqui, a professora revisava o conteúdo de língua portuguesa
Esse revisava, ele dá uma continuidade, tá? A professora revisava o conteúdo de língua portuguesa quando o Frederico entrou em sala. Então, a professora, que é o sujeito desse verbo revisar, ela está exercendo a ação no momento em que o Frederico entrou em sala de aula. Percebam que Frederico entrou, Frederico não entrava, entendeu? O Frederico entrou. A ação do sujeito Frederico foi de entrar, ponto, e acabou. O Frederico, ele entrou na sala de aula, ele não entrava, ele não estava tendo o ato de entrar na sala de aula aos poucos, caminhando. Não, o Frederico entrou. Quem estava com a ação inacabada foi a professora, que revisava o conteúdo. Percebam que quando eu digo revisou, a professora, ela fez a revisão do conteúdo e acabou. Quando eu digo revisava, a professora, ela estava fazendo a revisão quando alguma outra coisa aconteceu, que foi o entrar do Frederico na sala de aula, tá? Normalmente, gente, nós sempre teremos dois verbos no pretérito para compararmos, tá? Para compararmos o que é imperfeito e o que é perfeito. Mas eu posso muito bem na prova colocar a professora revisava o conteúdo de língua portuguesa, tá? Posso excluir essa outra oração quando o Frederico entrou na sala de aula? Posso. Eu me faço entender que a professora revisava o conteúdo de língua portuguesa sem ter que acrescentar nada? Sim, me faço entender, eu não preciso de mais nada aqui, tá? Mas o que eu preciso que vocês entendam e percebam é o que? A terminação, vá, geralmente vai ser vá, revisar, revisava, cortava, entrava, estava, tá? Essas situações todas que terminam com vá quando são verbos regulares, tá bom? Mas vocês sempre percebam assim, o sujeito dessa oração, ele terminou a ação como revisou, ela revisou, pronto e acabou, ou a professora revisava, ela estava fazendo a ação de revisar, tá? Entenderam, gente? Se comuniquem, por favor. Vocês estão aí? Estão me escutando? Sim. Tá. Sim, senhora. Sim, estamos. Tá bom. Sim. O próximo, o 2.3, é o pretérito mais que perfeito, tá? Se o pretérito perfeito, ele é aquele que tem uma ação acabada, o mais que perfeito vai ser o quê? A ação do verbo estará mais no passado, mais distante do presente, tá? E a terminação desse verbo, gente, vai ser sempre em ra. Vamos a um exemplo. A professora Amanda usara fraldas quando criança. Só um pouquinho, deixa eu botar um acréscimo aqui. Fraldas de pano quando criança. Já Henrique, peguei o Henrique para exemplo hoje.
Já Henrique usou ai meu Deus, travou tudo aqui pra mim, gente, só um pouquinho. Pra vocês tá travado ou vocês receberam a última coisa? O que tá aparecendo aí pra vocês? Pra mim tá travado. Pra mim tá indo, Tá travado professor. também. Tá aparecendo? Pra mim saiu. Sim, Tá. pra mim agora- tá indo também. Tá, então agora foi. A professora Amanda usara fraldas de pano quando criança, já Henrique usou fraldas descartáveis. Então, eu, evidentemente, né, sou bem mais velha que o Henrique, né? Devo ter quase a metade da idade do Henrique aí. Então, a professora Amanda usara fraldas de pano quando criança, já Henrique usou fraldas descartáveis. Então, no meu tempo, quando eu era criança, ainda existia a utilização de fraldas de pano. Muitas mães usavam. Já na época do Henrique, eu acredito que ele nem saiba o que seja isso, né? Então, a Amanda, como ela é mais velha que o Henrique, a ação de usar fraldas da Amanda, ela é mais antiga do que a ação de usar fraldas do Henrique. Então, esse usara, gente, não é usará. Usará, ele recebe acento e está no futuro. Esse usara é do pretérito mais que perfeito, tá? Usara. Já quando eu digo usou, eu estou falando do pretérito perfeito, tá? Então, a professora Amanda usara fraldas de pano quando criança, Henrique usou fraldas descartáveis. Então, a professora Amanda, por ser mais velha, esse tempo verbal aqui, ele é mais antigo do que esse tempo verbal aqui, porque o Henrique, ele é mais novo do que a Amanda. De acordo com o meu tempo presente, com o meu momento de fala, a Amanda, a ação da Amanda está mais no passado do que a ação do Henrique. Tá? Ficou entendido? O próximo Sim. é o futuro. Futuro. Então, futuro é o tempo verbal em que a ação ainda não ocorreu em relação... Tá tudo travado, né? Agora deu. Ao momento de fala. Então, futuro é o tempo verbal em que a ação ainda não ocorreu em relação ao momento de fala. Então, vamos ao primeiro futuro. 3.1. Futuro do presente. Tá? Futuro do presente. Exemplo. A professora revisará o conteúdo de língua portuguesa. Travou tudo. Deu. A professora revisará o conteúdo de língua portuguesa. Então, gente, qual é a diferença desse tempo para o outro tempo? O futuro do presente, a ação acontecerá, não, terá a possibilidade de acontecer. Terá a
possibilidade de acontecer. Tá? Então, a professora revisará o conteúdo. Então, isso vai acontecer. 3.2. Futuro do pretérito. A ação não terá mais a possibilidade de acontecer. Então, vamos lá. A professora revisaria o conteúdo de língua portuguesa, tá? Então, aqui no primeiro presente, a ação tem a possibilidade de acontecer. No presente não, no futuro. E no segundo, né, não tem mais a possibilidade de acontecer. Aqui no futuro do presente, os verbos normalmente terminarão com ra, com acento, não é com ra sem acento. O ra sem acento é o mais pretérito mais perfeito. O ra com acento é o futuro, tá? E esse aqui vai terminar com ia. Faria, comeria, beberia, andaria, partiria, tudo por ia, tá? Tá bom, gente? Dúvidas? Dúvidas? Nada. Tá tranquilo. Nada mesmo? Tá tranquilo. Tá. Então, essa parte dos tempos verbais nós finalizamos. Depois vem os verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Então, assim, gente, primeira coisa, nós precisamos pensar nos radicais dos verbos, tá? Quem são os radicais dos verbos? São as partes que não mudam, tá? Ou que não deveriam mudar. Então, vamos pegar um verbo bem simples, tá? Um que nós usamos sempre para falar de tempo verbal, que é o verbo cantar. Então, fica eu canto, tu cantas, isso no presente do indicativo, né? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, e eles cantam. Ah, escrevi eles. E eles cantam, tá? O que acontece aqui? Até o T, tudo se repete, né? Repete até o T. Então, esse T, nós chamamos ele de radical, tá? Vamos colocar aqui. Cante é o radical do verbo cantar. Já a finalização, a terminação o, a terminação as, a terminação a terminação
amos, e a terminação am são desinências verbais. Aqui amos não, aqui é mos. O A é vogal temática, tá? Então, os radicais dos verbos são as partes que não mudam. Isso, gente, para os verbos regulares. Para os verbos regulares, o radical não muda, o radical se mantém conforme eu faço a conjugação deles, tá? Eles não mudam. Agora, vamos ver os verbos irregulares. Verbos irregulares. Então, são aqueles em que o radical se modifica. Acho que eu escrevi algumas coisas erradas porque meu dedo... Então, aqueles em que o radical se modifica, tá? Exemplo. Verbo caber. Tá? Eu sempre gosto de usar esse verbo porque a maioria das pessoas elas não sabem conjugar o verbo caber. Então, como é que fica no presente? Né? Uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês. Se a gente tem o verbo terminado em ar, por exemplo, o que nós usamos anteriormente, cantar. Temos os verbos terminados em er e temos os verbos terminados em ir, né? Os verbos que terminam em ar, vamos separar bem aqui. Nós dizemos que esse verbo é da primeira conjugação. Os que terminam em ar são da primeira conjugação. Os verbos que terminam em er, eles são os verbos da segunda conjugação. E os verbos que terminam em ir, eles são da terceira conjugação, tá? Se eu ficar com dúvida sobre o radical, tá? Por exemplo, o verbo cantamos, né? O verbo cantamos, eles vêm do verbo cantar. E aí eu tiro a conjugação dele. Se eu tô com dúvida para saber o radical, eu tiro a conjugação dele. Eu transformo ele em verbo terminado em ar, ou em verbo terminado em er, ou verbo terminado em ir, que são os verbos no... Como é que a gente chama? Esqueci agora. São verbos, não é no imperativo, é no... Termina em ar, er e ir, são os verbos... Me esqueci, gente, que horror! Me esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Então, a gente tira esse ar, a gente tira o er, a gente tira o ir. Se a gente ficar com dúvida. E aí a gente vai saber qual é o radical desse verbo. Que termina em ar de cantar. O radical vai até o T. O de caber vai até o B. E o de partir vai até o T. Tá? Então... Aqui como verbos irregulares, vamos pegar o caber, né? Então, nós tiramos o er do caber, vimos que cabe
ele fica como radical. E aí, vamos agora conjugar esse verbo, tá? Então, eu tenho eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós cabemos e eles cabem, tá? Vimos aqui com a retirada do verbo, do infinitivo, lembrei. Ar, er e ir significa que o verbo está no infinitivo. Então, tiramos o er do verbo, caber. Vimos que o radical é cabe, que vai até o B. Só que quando eu conjugo, vimos, né? Que quando eu conjugo o verbo caber no eu, tem uma coisa que acontece ali no radical. O que acontece no radical? Eu tenho o acréscimo do i. Se eu tenho o acréscimo do i, esse meu radical, ele sofre uma modificação. Se ele sofre uma modificação, então o meu verbo caber, ele é irregular. Tá? Então, ele é irregular porque ele tem acréscimo de i no meu radical. O meu radical se modifica, tá bom? Gente, vocês entenderam essa parte? Gente, Sim, professor. tá tudo certo? Sim. Tá. Sim, professora. Agora vamos para um outro tipo, que são os verbos. Vocês estão conseguindo copiar ou eu preciso parar um pouquinho? Ou vamos copiar depois? Acho que depois. A senhora vai colocar isso no drive? Sim. Depois copiar? Sim, Lucas, vou colocar assim. Tá? Gente, os verbos anômalos. É que aqui eu não consigo. Oi? É que aqui eu não consigo copiar. Tá, não tem problema. Então, verbos anômalos são aqueles em que o radical muda completamente, tá? Então, os exemplos assim, olha, mais claros de verbos anômalos é o verbo ser e o verbo ir e o verbo estar, tá? Exemplo, deixa eu só botar uma vírgula aqui. Só o verbo ser, só para vocês verem como muda muito, tá? Eu posso tirar, senão não vai dar espaço aqui. Vou botar aqui pra cima. Então vamos lá. No presente, só o presente já basta. Olha só. Eu sou, só ficou o S do verbo ser, tá? Tu és, não ficou nada do verbo ser. Ele é, nada também. Nós somos, só o S que ficou. E eles são, tá? Então, o verbo é ser. E olha como ele muda, né? Aqui na pessoa tu e ele, não fica nada do ser. Não fica um S, um E, um R, não fica nada, nada, nada aqui. Então, os verbos anômalos são aqueles em que o radical muda completamente, tá? O verbo ir também muda. Por exemplo, ele foi, ela vai,
eles mudam completamente, não fica um resquício do verbo quando está no infinitivo, tá? Que é o ser, o ir, o estar, o que termina em ar, er e ir, tá bom? Entenderam, gente? É que esse é um pouquinho mais difícil. Sim? Sim. Tá. Agora vamos para os verbos defectivos. Defectivos lembra defeito, né? Então, são os verbos que não possuem todas as conjugações. O que eu quero dizer que os verbos eles não possuem as mesmas conjugações? São aqueles verbos que quando eu vou... Como é que eu posso dizer? Quando eu vou conjugar numa das pessoas, por exemplo... quando eu vou conjugar com ele, eu não consigo conjugar com o ele, com a terceira pessoa do singular, tá? Então, os verbos defectivos são aqueles que eu não consigo conjugar em todas as pessoas. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui dos verbos defectivos, que são o adequar, que são falir, o doer, reaver, abolir, vamos ver, demolir. Demolir é ótimo, tá? E tem vários outros, tá? Então, gente, demolir. Aí eu faço a pergunta pra vocês. Como é que eu conjugo o demolir no eu no presente? Como é que fica isso? Hein, gente? Como é que fica demolir? Demolir já? Eu no presente, amore. Como é que fica? Eu. Vou botar os outros aqui. Demolirei. No presente, isso é futuro. Tô botando aqui os outros porque eu quero ver o que vocês vão me dizer no eu. Gente, não existe conjugação do verbo demolir no eu. Não existe, tá? Sempre eu vou tentar colocar assim como vocês tentaram colocar no futuro. Eu irei demolir, eu demolirei. Sempre vamos tentar colocar no futuro. Mas no presente não há conjugação. Eu demulho, não existe isso, tá? Então, o verbo demolir no eu, nós vamos sempre colocar no futuro, porque no presente não há conjugação, tá? Certo? Qual é o próximo verbo? Deixa eu ver. Aos abundantes.
verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de um... Ai, tá tudo travado, meu Deus. Mais de uma forma. Tá? O que eu quero dizer com mais de uma forma? Eu tenho o verbo, por exemplo, aceitar. O verbo aceitar, ele pode ser no infinitivo, como estou mostrando aqui, que termina em ar. Deixa eu só dar espaço aqui para vocês saberem direitinho. Que terminam em ar. Então, verbos no infinitivo terminam em ar, aceitar. Ou eles podem ser particípio. Inverte a ordem das coisas, mas tudo bem. Então, por exemplo, aceitado. Então, todos os verbos que terminar em ado ou ido, eles são particípio. Então, o verbo aceitar, ele assume essa forma também de particípio, tá? Então, ele é abundante. Ou pode ser no gerúndio. Gerúndio é aquele que termina com NDO. Então, aceitando. Então, termina em NDO, tá? A maioria dos verbos, eles são abundantes, tá, gente? A maioria. Então, essa parte dos verbos abundantes ele é um pouquinho mais fácil, tá? Só tem que lembrar o que é infinitivo, o que é particípio, o que é gerúndio. Então, particípio termina em ado e ido. Então, o verbo ele precisa terminar com ado ou ido. O gerúndio termina em NDO. E o infinitivo termina em ar, er e ir. Tá? Alguma dúvida? Não? Não? Depois nós temos as vozes verbais. Nós temos 3 vozes verbais. A primeira, a voz ativa. Que é aquela em que o sujeito da oração é quem faz a ação, tá? Então, é aquela em que o sujeito da oração é quem faz a ação. Exemplo: a professora revisou os conteúdos de língua portuguesa. Tá? A professora revisou os conteúdos de língua portuguesa. Tá, gente? Então, a gente se faz a pergunta. Identifica o verbo, revisou. A gente faz a pergunta: quem revisou os conteúdos de língua portuguesa? Quem revisou os conteúdos de língua portuguesa foi a professora. Então, quem exerceu a ação de revisar os conteúdos? Então, é a professora. Então, a professora é o sujeito da oração, tá? E é ela quem está exercendo a ação
de revisar. E é ela quem está exercendo a ação de revisar. Tá? Eu vou deixar para o próximo slide o outro exemplo. Agora, o segundo é a voz passiva. Nesse, o sujeito da oração sofre a ação do verbo, tá? O sujeito da oração sofre a ação do verbo. Vamos usar o mesmo sujeito, que é a professora, tá? A professora foi observada pela direção da escola, tá? Então, nós temos aqui foi observada. Nós temos aqui dois verbos juntos, tá? Um verbo que é o foi, que está no pretérito perfeito, né? E esse observada, que termina em ada, que é um verbo que passou para o particípio, é um verbo abundante, tá? E aí, gente, o que acontece aqui? A gente faz a pergunta, foi observada pela direção da escola. Quem observou? Quem fez a ação de observar? Quem fez a ação de observar foi a direção da escola. Mas a professora que está aqui em lugar de sujeito, ela sofreu a ação da observação. Não é ela quem está observando. Eu não estou dizendo a professora observou os alunos. Não. A professora foi observada. Alguém está exercendo uma ação na professora, né? A ação que está sendo colocada aqui é a ação da observação. Então, alguém está olhando, está observando, está vendo se a professora está fazendo certinho o que precisa ser feito, né? Está anotando o nome dos alunos que faltaram. A professora ali está em tempo de experiência, então a diretora vai lá, o diretor, né? Vão lá na sala e vão observar um pouco a aula da professora Amanda. Então, o que está acontecendo? A professora, que é o sujeito, está sendo observado. Então, ele é o passivo, tá? Entenderam aqui, gente? Sim ou não? Sim. Tá. Sim. Gente, e sempre assim, olha, dica, tá? A voz ativa, eu vou ter um único verbo. Ativa, um único verbo. A passiva, dois verbos. Sempre terei assim, essa formatação aqui, tá? Foi observada. E aí a voz reflexiva, ela ainda tem um outro mecanismo de observação da voz reflexiva, tá? Olha só. Voz reflexiva. Vamos esperar. Deu. Então, o que acontece na voz reflexiva? O sujeito da oração é ativo e passivo. Ao mesmo tempo,
O sujeito da oração, ele vai ser ativo e passivo. Vamos continuar com o mesmo sujeito. A professora observou-se pelo vidro da janela. É um exemplo bem simples, tá, gente? Observou-se pelo vidro, é ótimo. Observou-se pelo vidro da janela. Então, o que está acontecendo aqui? A professora, né, ela está dando aula e ela se olha pelo vidro da janela. Ao mesmo tempo que ela exerce a ação de olhar, ela está se auto-observando, né? Então, ela exerce a ação de observar e ela é o objeto ao qual ela observa, tá? Então, vamos lá, vamos botar aqui direitinho. Então, a professora faz a ação de observar e ao mesmo tempo ela é observada. Vamos esperar carregar aqui o negócio, funcionar. Pra você estar parado aí, gente? Agora não, né? Deu? Deu, gente? Sim. Tá. Uma frase que acontece muito nos jornais, tá? O motociclista acidentou-se. O motociclista acidentou-se. Ah, meu Deus, o que foi isso que eu escrevi? É o calor. Eu tô morrendo de calor. E vocês estão com calor? Pronto. O motociclista acidentou-se. Então, temos aí um acidente, né? E o motociclista, ao mesmo tempo que ele está machucado por conta do acidente, ele provocou o acidente. Então, neste caso aqui, o sujeito, o motociclista, então, o motociclista provoca o acidente e sofre a ação passiva de se machucar, tá? Entenderam? Então, o motociclista, ele provoca o acidente e sofre a ação passiva de se machucar, tá? Deu, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tá. Ah, e nessa voz reflexiva aqui, o macete, gente, é procurar esse C, tá? Tem o C, é reflexiva. Qual é o próximo conteúdo? Colocação pronominal. Colocação pronominal. Então,
o primeiro é a próclise, tá? Que é quando o pronome oblíquo, que pode ser o se, o me, o te, o lhe, o o, o a, tá? São os pronomes oblíquos. Deixa eu colocar aqui em parênteses. Pronomes oblíquos. Eles podem vir na frente do verbo. Vem na frente do verbo, tá? Quando que isso pode acontecer, gente? No meio. Quando pode acontecer? Gente, eu não tenho ponto de interrogação, tá? Porque o meu teclado não tá funcionando. Então, quando pode acontecer? Vocês coloquem aí agora um ponto de interrogação. No meio das frases, tá? Tem um monte de outras regrinhas, mas o que eu quero que vocês percebam, principalmente, é que a próclise, ela não pode acontecer no início das frases. Elas têm que estar no meio de uma frase ou de uma oração, tá? Por exemplo, aquele copo de água. Podes me alcançar? Ponto de interrogação aqui, tá? Por que, gente? Por que que aqui eu posso usar o me? Porque ele está no meio da frase. Podes me alcançar, tá? Neste caso, nesta mesma frase, eu também consigo fazer ênclise. O que que é a ênclise? Um pouquinho. Ênclise são os pronomes oblíquos depois do verbo. Nessa oração que eu coloquei aqui para vocês, aquele copo d'água pode me alcançar, ele está no final da frase. Então, quando está no final da frase, eles podem vir depois do verbo. Então, podes alcançar-me, tá? Pode acontecer de ser assim. Aquele copo d'água, podes alcançar-me? Eu esqueci de botar toda a frase antes. Vamos lá. Aquele copo de água. Podes alcançar-me? Isso aqui é um ponto de interrogação, tá? E aí existem muitas confusões com as gramáticas normativas que dizem que nós não podemos iniciar frases. Só com ênclise a gente pode iniciar frase, não com próclise, tá? Então, dá-me um copo de água. Faltou tudo, não travou tudo. Deu. Dá-me um copo de água, tá? Então, eu não posso dizer, segundo a gramática normativa, me dá um copo de água. Só que nós, meus queridos, a gente faz isso o tempo inteiro.
O que é importante a gente ressaltar quanto o uso da próclise e da ênclise? O que é importante? O importante é nós percebermos que me dar um copo de água está equivocado para as gramáticas normativas, né? Eu vou colocar isso aqui para vocês. Está equivocado para as gramáticas normativas, né? Mas a comunicação se mantém. Deixa eu ver se foi tudo certo. Tudo que eu digitei foi certinho. Está equivocado para as gramáticas normativas, mas a comunicação se mantém. Vou parar o vídeo aqui, vou